Roberto Campos Neto, vice-chairman do Nubank e ex-presidente do Banco Central. Roberto, nessa semana bastante intensa ali para o Banco Central, vamos dizer assim, eu queria te fazer uma pergunta super direta e simples. Se você segue apoiando a independência do Banco Central? Claro que sim. A independência do Banco Central foi uma conquista muito importante para os brasileiros, foi um ganho institucional muito grande, e é uma luta do Brasil e do Banco Central há muitos anos. Eu acho que é muito importante manter a autonomia do Banco Central. O que a autonomia do Banco Central proporciona, né, na verdade, é um custo mais baixo de se atingir as metas em política monetária. Ou seja, você tem mais credibilidade no Banco Central, então o seu canal de política monetária fica mais forte, o que significa que o custo de atingir, né, o custo de exercer a sua função, o custo de atingir suas metas é mais baixo. Então é muito importante que as pessoas entendam que quando existe um ataque à autonomia do Banco Central, o que acontece, na verdade, é nós enfraquecemos o canal de política monetária, com o que faz que a gente tenha que fazer um movimento maior, às vezes, nos juros, para atingir o mesmo objetivo. Então, é pior, no final das contas, para todos. E, de novo, eu entendo que a autonomia do Banco Central foi um grande ganho para a sociedade. Falou da questão de juro, né? E no cenário geopolítico mundial, eu acho que a discussão das tarifas impostas à importação de produtos americanos foi o que dominou o noticiário aí nos últimos meses. Aquelas ameaçadas, as efetivamente impostas, ou as que foram depois discutidas, estão sendo discutidas judicialmente, né? E eu queria fazer uma parte das questões políticas, mas perguntar para você a grande dúvida no mercado para quem cuida de investimentos, e a gente está aqui com uma plateia de pessoas que tomam decisões nessa área, é até que ponto, de fato, isso pode afetar a inflação e, obviamente, a trajetória na taxa de juro. A gente tem uma reunião do Fed em 2 semanas. Você espera um Fed mais cauteloso? Olha, acho que primeiro, começando com as tarifas, é importante dizer, quando a gente analisa o histórico de tarifas nos Estados Unidos, é sim verdade que os Estados Unidos teve um tratamento assimétrico em tarifa ao longo dos anos, ou seja, que eles cobravam menos tarifa do que os países cobravam deles. Quase que existe a interpretação, quando se olha o que foi feito no passado, que isso foi um pouco em troca, né, do dólar ser a moeda de negociação. A gente consegue ter algumas evidências olhando os tratados que foram feitos no passado. E olhando a literatura do que significa tarifa e por que as tarifas nasceram e foram implementadas, é um pouco até o spoiler do artigo que eu estou escrevendo essa semana no jornal. Basicamente, as tarifas têm 3 razões históricas de existir, né? Tem uma razão e a gente chama de 3 R's, porque, no final de contas, é receita, ou seja, você quer arrecadar mais, restrição, ou seja, você quer apoiar a indústria local ou algum setor em específico, ou reciprocidade, que é você quer atingir, né, um nível de tarifa de reciprocidade com seus parceiros comerciais. Os primeiros 2 casos de tarifa, que é o caso de receita e o caso de restrição, existe um histórico amplo de fracasso, não só no mundo desenvolvido, como no mundo emergente. No Brasil, a gente teve vários exemplos disso, lei de informática, lei de conteúdo nacional. Então, assim, no final das contas, a gente não atinge o objetivo de fortalecer a indústria local. No final das contas, o que você gera, vamos dizer assim, um atraso tecnológico e uma menor produtividade, né? No tema da reciprocidade, existe, obviamente, um entendimento de que, quando você tem reciprocidade, fica mais claro para você se mover na linha, né, vamos dizer assim, de acordos comerciais, porque a reciprocidade significa que, quando você cai, o benefício é igual para os dois lados, e quando você sobe, o malefício é igual também. Então, existe vamos dizer assim, uma linha de argumentação que diz que, quando você vai para a reciprocidade, você tem condições melhores de negociar uma queda de tarifa. Isso eu escrevi sobre isso também essa semana. Agora, eu acho que o mais importante é que, quando a gente olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente não consegue muito bem associar, vamos dizer assim, as regras que foram e as tarifas que foram divulgadas ao tema da reciprocidade. O que acontece é que gerou uma incerteza, e toda incerteza é ruim. Não sempre pelo efeito das tarifas diretamente na macroeconomia, mas, às vezes, pelo efeito das tarifas através do canal de incerteza ou de credibilidade nos investimentos. Então, se você tem um investimento grande para fazer
você não sabe qual é a tarifa que você vai pagar, se a tarifa muda, você tende a frear esse investimento. Então, a gente entende que tem mais do que um canal de comunicação que seja simplesmente o canal direto através, né, vamos dizer, do comércio exterior. Em relação ao Fed, eu acho que depois do Jackson Hole, tem uma indicação clara que o Fed começa a cair os juros em setembro. Existe uma dúvida se é 50 vezes, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente tem uma economia que alguns dados começam a mostrar o enfraquecimento. Se a gente olhar, por exemplo, o unemployment contra a abertura de trabalho, ou seja, desemprego contra a abertura de trabalho, ele inverteu, né? Um passou a ser maior que o outro. Isso não acontecia há bastante tempo, há alguns anos, se não me engano, desde 2021. Então, a gente tem aqui alguns indicadores que mostram que a economia americana está um pouco mais, é, vamos dizer assim, suave, um pouco menos forte. Então, eu acho que vai abrir espaço, né, para começar em setembro. Basicamente, hoje existe uma expectativa grande do mercado que isso vai acontecer. As pessoas estão olhando um pouco o comportamento da curva longa. Recentemente, a gente tem visto que, apesar, né, de ter uma interpretação de que a curva curta começa a cair, a curva longa continua pressionada. Isso eu acho que é um tema para um outro debate, tem várias implicações em relação ao que está acontecendo na curva longa, e acho que a gente vai poder falar sobre isso nas perguntas que se seguem. Você tem chamado a atenção, em artigo que você já escreveu, para a dificuldade que todo mundo tem tido em lidar com a dívida pública no pós-pandemia, inclusive os países desenvolvidos. E a gente viu nessa semana justamente os juros longos ali em alguns países batendo 5% em papéis de 30 anos, né? 5% ao ano. Esse quadro fiscal, como você vem destacando, ele tem se traduzido em mais taxas para as pessoas e para as empresas, reduzido produtividade. Até que ponto isso tudo preocupa, te preocupa? E o que você acha que poderia ser uma solução? Existe uma saída para esse momento que a gente está vivendo? Olha, esse é um tema que não se falava muito sobre ele. A primeira vez que falei sobre esse tema foi numa reunião do G20 em Marrakech, e até recebi algumas reprimendas, porque eu tinha uma interpretação de que a dívida global ia começar a cobrar o seu preço, porque é uma dívida que cresceu muito na pandemia. A gente está falando no mundo desenvolvido de um crescimento de 20% do PIB em termos de dívida durante a pandemia. O mundo desenvolvido foi um pouquinho menos, foi em torno de 10%. E o mundo mais pobre, que a gente chama de países pobres, que é o LIC, na literatura a gente chama de LIC, que é Low Income Countries, que são os países mais pobres, esses cresceram 4. Então, o que a gente percebe é que você teve um aumento grande da dívida, que já vinha crescendo antes da pandemia, mas aí você começou a ter um efeito, né, dessa injeção grande de recurso, e não foi só fiscal, foi monetária também, porque a gente teve uma coordenação muito grande entre o fiscal e o monetário entrando na pandemia, ou seja, os governos gastaram muito, mas os bancos centrais também abaixaram muito os juros. Então, é como se tivesse assim dois aceleradores, né, ao mesmo tempo. Isso fez com que você evitasse uma grande recessão, né? Eu diria que a gente chegou a falar em depressão global e a gente teve uma recessão pequena, depende do lugar, mas o efeito colateral disso é que a inflação subiu muito, né? Porque a gente teve muito dinheiro. Existe um campo durante, né, o debate se a inflação era temporária, se não era temporária, se era mais efeito de demanda por ter tanto dinheiro na economia ou se era um efeito de oferta porque as pessoas estavam em casa. Eu acho que claramente a gente teve um efeito de demanda. Quem vive no mundo emergente e já viveu essas injeções que o governo faz vamos dizer assim, de recurso na economia entende mais do que as pessoas do mundo desenvolvido. Mas aí o que aconteceu depois disso é que você não só, né, tem uma dívida muito maior, como os juros que teve que ser ajustado para combater essa inflação também ficou um pouco maior. Então, se eu tenho dívida maior e os juros maior, eu tenho um custo de rolagem muito maior. E é exatamente o tamanho da dívida vezes os juros. Bom, se eu tenho um custo de rolagem muito maior, né, eu estou sugando liquidez de alguns outros lugares. Aí é quando você começa a ter, vamos dizer assim, impactos mais graves na economia. Então, seguindo a sequência, o que sai disso? Bom, eu começo a ter um déficit nominal muito maior, né, porque eu tenho uma dívida maior e um juros maior. Como eu tenho que equilibrar minhas contas em algum momento, eu tenho duas formas de equilibrar as contas. Ou eu aumento impostos, ou eu corto gastos, né? Quase que 90% das experiências globais nesse tipo de enfrentamento no pós-pandemia foi através de aumento de impostos. Então, a gente vem com uma dívida maior, um custo de rolagem maior e teve que cobrar um imposto maior para poder equilibrar as finanças dos países.
Só que esse imposto maior tem uma característica específica também. Ele não é um imposto que ele é um imposto em todas as áreas de economia ou em todos os fatores de produção, né? Ele é muito mais intenso no capital do que na mão de obra. Ele é um imposto que foi geralmente cobrado no estoque de poupança e nas empresas, muito mais do que nas pessoas que estavam saindo da pandemia, né? Então tinha uma justificativa menor de cobrar imposto em cima da mão de obra. Isso que gerou foi uma falta de produtividade grande, porque você começa a gerar processos produtivos onde você tem mais um maior emprego de mão de obra, que acaba ficando mais barato do que capital. Então, a grande questão é a gente estar nessa armadilha, onde a gente tem baixa produtividade global, com algumas exceções, um envelhecimento da população, uma dívida muito grande, muita conta para pagar. A gente tem uma conta geopolítica, uma conta de defesa, tem uma conta da transformação, né, vamos dizer, a transformação sustentável do mundo. Então, a pergunta que a gente sempre se faz no final é: nós estamos num equilíbrio que, olhando no médio prazo, não parece tão estável. Isso começa a se manifestar nas taxas de juros longas. Então, acho que a grande pergunta é como é que a gente consegue crescer com eficiência e produtividade a partir daqui. Mas você acha que não existe espaço, que os governos não vão conseguir fazer esse ajuste pelo lado das contas, da redução das despesas? Quando você tem uma dívida que cresce tanto, o ajuste vem sempre. A questão é, ele pode vir a inflação, que aí é um imposto regressivo onde, né, quem está embaixo paga mais a conta. Ele pode vir impostos, e aí a gente pode fazer um imposto onde a gente acaba penalizando o capital, ou ele pode vir através de uma desorganização de mercado, né, e às vezes até, vamos dizer assim, um problema dos governos de pagar dívida, que aí ele vai recair sobre quem financia o governo. No final das contas, quando a gente tem, né, uma instabilidade no limite, ela se resolve. A questão é qual é a melhor forma de resolver isso? É de uma forma organizada, cortando gastos. Se o governo não conseguir entender que precisa cortar gastos, vai acabar ter que fazendo corte de gastos, mas em uma situação inicial, umas condições iniciais muito piores do que hoje a gente tem. E aqui eu nem estou falando somente do Brasil, vários outros países, né, vão enfrentar o mesmo tipo de problema, incluindo os Estados Unidos, que hoje, pela primeira vez em muitas décadas, a gente passa a ter um debate sobre o fiscal, vamos dizer assim, mais claro e mais transparente, mais acirrado. Nessa questão de produtividade, acho que isso também dá o gancho aqui para a minha próxima pergunta, porque a gente falou de geopolítica, mas eu queria me aprofundar naquilo que foi tua marca aí à frente do Banco Central, que foi a questão de inovação, né? O Brasil tem a mais bem-sucedida plataforma de pagamentos instantâneos do mundo, o Pix, que também foi até, né, objeto de alguma polêmica umas semanas atrás. E agora, você disse recentemente, num videocast até aqui do próprio Nubank, que o Pix é o começo só, né? Que é mais ou menos 30% do plano. Como é que é a continuidade desse plano com o Open Finance? Você pode dar uma geral aqui para a gente? Olha, a visão sempre foi comunicada de uma forma em que as pessoas conseguissem linkar ou pelo menos ligar de forma, vamos dizer assim, clara, tudo que a gente estava fazendo. Então, eram quatro blocos. A gente entendia que precisava ter um elemento de bancarização e de conexão das pessoas através de um pagamento instantâneo. A gente entendia que a gente precisava achar formas de fazer pagamentos transfronteiriços mais baratos e mais eficientes, que seria a conexão internacional dos pagamentos instantâneos, é o segundo bloco. O terceiro bloco, a gente entende que o grande preço, né, da intermediação financeira é a assimetria de informação. Então, através de um Open Finance que seja amplo, e que seja bem feito e com qualidade de dados, a gente consiga remover essa assimetria de informação, que gera segmentação e que gera mais oportunidades para novos entrantes. E, por fim, a gente entendia que a economia está indo para um mundo tokenizado, o dinheiro vai cada vez ser mais programável e que a gente precisava ter uma última parte do programa que fosse inserir a tokenização na intermediação financeira. A forma de fazer isso é um depósito tokenizado, que a gente entende que tem alguns desafios de tecnologia hoje, mas que pode ser feito, e ele insere o processo de tokenização no balanço dos bancos, que gera um grande ganho de eficiência, né, em várias áreas. A gente entende que o Open Finance ele está ficando maduro para a gente começar a ter um ambiente onde a gente vai ter, né, uma portabilidade imediata, né, de produtos, porque a gente tem comparabilidade imediata, e isso faz com que a gente consiga ter, né, uma portabilidade maior de produtos. Isso faz com que a informação
de fato, reduza a assimetria de informação, gere segmentação e gere maior competição. A gente entende também que a gente acaba tendo um maior número de produtos, porque com a segmentação vão ter muitas empresas pequenas de nicho que fazem produtos e vão se especializar em alguns produtos. A gente entende também que a tokenização de ativos ela gera uma eficiência no bancário, ela gera eficiência na parte de controle de risco, na parte de funding, na parte de crédito. E a gente entende, por último, que tem um ganho de eficiência na tokenização, de você ter a divisibilidade e a eficiência e a transparência junto, que a gente vai ter um processo de securitização melhor, de visualização de colateral melhor. Então, assim, é um processo que a gente entende que faz parte vamos dizer assim, de uma coisa muito mais ampla, e por isso que eu disse que a gente só fez 30%. A gente ainda não viu os efeitos do Open Finance que virão, a gente ainda não viu o que é uma economia tokenizada e a gente não viu a interseção desses blocos funcionando juntos, que é muito poderosa, principalmente a interseção de dados abertos com tokenização, na minha opinião. Eu queria trazer isso para o mundo de investimentos, quer dizer, como é que a tokenização pode facilitar os investimentos internacionais e até se não existe uma preocupação regulatória e com a política monetária com essa movimentação mais livre de capital entre os países. Olha, esse é um tema central no debate de banqueiros centrais, né? Eu acho que não só o tema do que é o impacto do blockchain, mas o que é o impacto de você poder transferir liquidez de forma acelerada entre países e entre produtos. Então, a gente entende que isso faz parte do debate. Ele está acontecendo, né? Ele está acontecendo hoje, eu diria, de uma forma que poderia ser mais organizada se os banqueiros centrais tivessem se engajado no tema mais cedo. Quando a gente pensa em blockchain, em tecnologias, é, nessas tecnologias mais modernas, e a gente entende que a gente tem aí sistemas fechados, sistemas abertos, eu não vou entrar aqui muito no detalhe da tecnologia, mas obviamente a gente começa a ver que a parte do cross-border, ou seja, de transferência internacional, fica mais eficiente, a parte de securitização de ativos fica muito mais eficiente, porque você tem uma plataforma aberta com transparência, você consegue ter a divisibilidade e a securitização através de contratos inteligentes, você tem uma eficiência de liquidação, porque a liquidação é atomizada, você tem uma gestão de risco que é muito mais eficiente, como eu tinha dito anteriormente, uma parte de funding. E na parte de investimentos, eu acho que a gente vai ter muitas novas possibilidades associadas a esses fatos que eu mencionei. Porque se eu tenho mais securitização, eu consigo ter instrumentos novos de investimentos, que são ativos tokenizados que hoje não existem. Se eu tenho mais eficiência de liquidação, eu posso fazer programabilidade de investimentos de forma mais eficiente. Se eu tenho mais transparência, eu consigo incluir mais ativos na mesma rede e as pessoas têm mais confiança em relação àqueles investimentos sendo executados de forma simultânea. Então, tem muitos ganhos aí nessa dimensão e eu acho que a parte de investimentos vai ser altamente beneficiada. Do ponto de vista de regulação, para esse trânsito um pouco mais livre de investimentos usando tecnologia blockchain, tem países que você acha que estão mais avançados na regulação e que você poderia dar de exemplo para a gente? Olha, tem países que têm vamos dizer assim, uma regulação mais antiga, tem outros países que têm regulação mais recente. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre os países que tentaram separar a intermediação financeira tradicional dos ativos digitais, e tem outros países, por exemplo, o que eu estou agora, que é El Salvador, que foi um dos primeiros a fazer uma regra, né, de tokenização e de programabilidade de dinheiro, que tentou fazer o contrário, juntar o mundo bancarizado com o mundo, vamos dizer assim, de ativos digitais. Eu acho que os países que tentaram separar, criar uma separação grande, em alguns casos até proibição de bancos serem custodiantes de ativos digitais, eu acho que isso está se revertendo agora. Eu acho que existe uma compreensão que o melhor para a estabilidade financeira e para a intermediação financeira não é fazer a separação, porque a separação, o que acontece é que o Banco Central começa a perder controle de todo esse novo mundo de pagamentos que está crescendo e sim fazer uma aproximação. Então, acho que tiveram formas de regulação diferentes, mas eu acho que elas vão convergir no tempo. Eu acho que, eventualmente, as regulações vão ser de tal forma que você crie transparência, crie, óbvio, visibilidade, mas que em algum momento a gente vai ter uma integração maior dessa plataforma do dinheiro programável, né, e dessa plataforma de ativos cripto
com a plataforma tradicional bancária como a gente entende ela hoje. Não dá para a gente falar em inovação sem falar de inteligência artificial, né? E todo esse hype, vamos dizer assim, tem a parte do hype e tem a parte realmente concreta ali de inteligência artificial. Enquanto a gente estava montando aqui o evento, a gente tentou trazer exemplos tangíveis aí do uso de IA no mercado de investimento. E a gente encontra algumas iniciativas em gestoras, às vezes no stock picking ali, mas poucos exemplos concretos que fujam um pouco do hype em relação ao investidor final, né? Você que é esse globetrotter que toda hora está num lugar do mundo e que acompanha muito o que está acontecendo aí, conversa com líderes financeiros de todo mundo, queria saber se tem exemplos concretos desse uso de IA de investimentos e até quais são os desafios que a gente tem. Eu lembro de uma conversa que a gente teve recentemente, chegou a falar da questão de uma dificuldade de os bancos centrais eventualmente autorizarem ou regularem algo que a IA possa fazer no lugar do investidor final, né? Não, aqui é uma pergunta muito boa, eu acho que é uma resposta que ainda está sendo elaborada, vamos dizer assim. Eu acho que tem algumas coisas que já acontecem há algum tempo, e a gente tem que entender que A não é uma coisa só, tem vários estágios do processo de inteligência artificial, desde de modelos LLM, a modelos mais sofisticados, até modelos de mais reinforcement. Então, assim, sem entrar muito na parte técnica, eu acho que quando a gente pensa em processos operacionais, bancários e de investimentos, a inteligência artificial já existe há algum tempo e está se aprimorando. Eu acho que tem uma parte de programação, né, e vamos dizer assim, de coding, aonde a inteligência artificial está crescendo muito rapidamente, não que está substituindo os programadores, mas está fazendo os programadores terem mais eficiência. Tem uma parte de advisory de cliente, parte de investimentos, que a gente começa a ver que esses modelos de autônomos de Agent AI começam a ter alguma eficiência na interação com o cliente em termos de advisory. Eu acho que isso está no começo, vai crescer muito. Essa é uma área que eu vejo crescendo muito. Em algum momento as pessoas vão achar que o atendimento via, né, um agente é melhor do que uma pessoa do outro lado do telefone. A gente não está lá ainda, né? Os números mostram claramente que as pessoas ainda preferem interagir, né, com um humano do outro lado, mas a gente está caminhando. Eu acho que tem uma parte de preditiva de AI que vai ajudar muito nessa coisa de fraude, riscos, antecipação de estresse, antecipação de risco. Então, acho que a gente vai ter uma capacidade preditiva através de inteligência artificial que vai melhorar a segurança do sistema financeiro. Tem muito sendo investido aí. Eu acho que isso aí tem muito para melhorar. A parte que eu acho que os bancos centrais têm maior dificuldade hoje, e eu não consigo dizer se isso vai ser verdade daqui a algum tempo, é na parte onde a inteligência artificial, através de deep learning, ou seja, modelos que você tem mais dificuldade de entender, né, a estruturação de como a decisão foi tomada, que esse tipo de modelos tenham, vamos dizer assim, acesso à execução, né, acesso à movimentação de dinheiros de clientes, é, e de investimentos entre contas. Eu acho que essa parte é uma parte onde, quando eu participo dos fóruns internacionais, existe uma certa restrição que isso seja feito, porque são modelos que, uma vez eles treinados com o self-reinforcement, a gente tem pouca capacidade de entender o que está por trás da decisão que foi tomada. Então, acho que aqui a gente vai ter ainda um caminho maior pela frente. Mas, de uma forma geral, a gente já vê uma participação grande, e eu acho que nessa parte de advisor, que é o que toca em investimentos, a gente vai ver um grande crescimento, com muitos bancos investindo em aperfeiçoar os modelos já existentes e criar modelos novos. Joia. Bom, nosso evento aqui se chama Fronteiras do Investimento, e a ideia é falar sobre fronteiras geográficas e também inovação e tudo. Você recentemente falou que educação financeira e desigualdade nas informações para quem usa serviços financeiros são dois problemas que precisam ser resolvidos, e que isso levaria a gente a uma nova fronteira, né? É, eu acho que a gente costuma muito falar assim, né, o que os outros podem fazer, o que o governo pode fazer para isso, etc. Mas a gente está aqui com uma plateia de pessoas no mundo de investimentos que também tem a sua parcela ali do que elas podem fazer. Eu queria que você trouxesse um pouquinho o que esse grupo pode fazer para que esses dois temas de educação financeira e de assimetria de informação, desigualdade de informação, para que isso possa ser superado. Eu acho, Raquel, que aqui a gente parte do princípio, que eu acho que é um princípio que hoje está bastante disseminado,
que a tecnologia é o veículo mais democratizante que existe, né? Através de tecnologia, você conseguiu é, passar a ter serviços para pessoas que antes não tinham capacidade de ter acesso a esse serviço. Que você consegue massificar com preço mais barato, com um custo fixo menor e, vamos dizer assim, com modelos hoje de atendimento que funcionam relativamente bem. Então, partindo do princípio que a tecnologia é democratizante, a gente tem que pensar como é que isso, né, vai atuar nessas duas dimensões que você falou, que é como é que eu gero inclusão financeira, ou seja, como é que eu faço com que cada vez mais eu tenha mais gente bancarizada, como é que eu faço com que a informação sobre produtos cheguem às pessoas de tal forma que elas tenham mais capacidade de tomar decisão sobre os produtos financeiros que elas usam, e como é que eu consigo educar, né, as pessoas de uma forma, vamos dizer assim, mais primária, de educar ela ainda, vamos dizer assim, no processo inicial de educação. Aí o BC fez um grande esforço, essa é uma das dimensões da agenda que foi criada e que segue. A gente pensa em pagamentos instantâneos como um grande veículo de inclusão, a gente pensa na educação financeira primária, que era o programa Aprender Valor, que já fez milhões e milhões e milhões de crianças em escolas, e a gente vê que tem um resultado, apesar que ele ainda é incipiente, ele pode crescer muito mais. A gente tem, por exemplo, às vezes o estímulo de, vamos dizer assim, de ecossistemas de crédito que gerem também mais educação financeira. As cooperativas, claramente, são um deles, né? E a gente pensa que o Banco Central, nos últimos anos, estimulou muito as cooperativas, o microcrédito também, com aval solidário, a gente já tem muita experiência que o microcrédito gera educação financeira. Então, a gente tem que pensar em como que a gente consegue fazer que isso seja, vamos dizer assim, um processo mais amplo. Na parte de investimento, as pessoas ainda têm pouco conhecimento dos produtos de investimento no Brasil. Se você pensar o quanto de pessoas no Brasil que investem em investimentos ou em instrumentos um pouco mais sofisticados comparado com outros países, a gente ainda está muito atrasado, apesar de que o nosso mercado financeiro é bastante evoluído, né? Se você for nos Estados Unidos, você ainda vê talão de cheque, que é uma coisa que no Brasil quem é jovem não lembra mais. Então, sim, a gente tem uma parte que está muito avançada. A gente fez, né, os bancos brasileiros fizeram um grande investimento em tecnologia, as empresas também. Os fundos passaram a fazer produtos mais sofisticados. A gente precisa que tudo isso chegue cada vez mais na população de baixo, cada vez mais nas pessoas que começam, né, um processo, vamos dizer assim, de poupança. É preciso também explicar o benefício de você iniciar um processo de poupança mais cedo. Acho que isso também é importante. Então, acho que são muitas frentes que podem ser exploradas. E na parte de investimento, eu acho que isso já está acontecendo e tende a melhorar muito daqui para frente. Joia. Eu sempre, quando eu pego os aplicativos, tem terminologias lá que eu fico pensando numa pessoa, às vezes com um pouco menos de conhecimento, como é que vai entender. Eu acho que tem um papel grande ali, dando os meus 20 centavos, da indústria como um todo, de conseguir traduzir um pouco mais para próximo das pessoas ali essa comunicação, né? Produto. Eu acho que Obrigada. esse conceito, por exemplo, perdão, eu ia falar que esse conceito, por exemplo, de caixinha ou de um instrumento que você consegue poupar, que as pessoas associem com uma coisa, um lugar que eu vou guardar o meu dinheiro separado, e quando eu tiver, precisar ter acesso ao dinheiro, eu vou resgatar e vai ter liquidez diária. Eu acho que isso é um início de um processo. As pessoas começam a entender, não, eu vou ter esse produto aqui porque aqui eu economizo e me gera um tipo de rendimento. E aí começa a entender o rendimento. Eu acho que as empresas precisam propagandear melhor os tipos diferentes de rendimento, falar dos produtos que são melhores do que os outros. Acho que isso avançou muito, mas ainda pode avançar muito mais. Joia. Queria deixar aberto, se você quiser dar uma palavra final. A gente está chegando no finalzinho aqui do nosso painel. Fica à vontade. Não, queria agradecer pelo convite, dizer que eu prometo que a próxima vez estarei aí presencialmente. De fato, tenho feito várias viagens nas últimas semanas, e queria dizer que a gente está passando por um processo agora na intermediação financeira, onde a tecnologia passou a ter um papel ainda mais fundamental. A gente vai entrar num processo que é muito mais exponencial do que a gente via no passado, porque a gente vai ter mais abertura de dados, a gente vai ter mais capacidade de processamento de dados, a gente vai ter mais investimento em inteligência artificial. Então, acho que é muito importante nesse momento as pessoas entenderem que esse processo, ele é um processo que tem um início lento, mas ele atinge eventualmente uma parte um crescimento na curva que ele é mais exponencial
e eu acho que a gente está iniciando agora um processo onde ele vai ser bastante exponencial e transformativo daqui para frente. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. E a gente vai cobrar essa próxima vez aqui presencial. Claro, claro, combinado. Obrigada, gente.